Este é o Giro Distrital. Aqui você fica por dentro dos principais acontecimentos da esfera política de Brasília. Nesta edição, vamos conhecer a Galeria dos Constituintes, homenagem prestada pela Câmara Legislativa aos pioneiros do Parlamento brasiliense, autores da norma mais importante do Distrito Federal, a Lei Orgânica. Nossa equipe também esteve na 36ª Feira do Livro de Brasília. Vamos conferir as novidades do campo literário para os leitores infantis, bem como as atrações voltadas para a gente grande. Também vamos ver como foi a abertura do Circuito Nacional de Rodeio em Brasília, evento que transformou o estádio Mané Garrincha em um pedacinho de Barretos. As festas juninas estão a todo vapor no DF. A tradição cultural que movimenta a economia da cidade também marcou presença na Câmara Legislativa, em um arraiá marcado por muito forró e alegria. E, claro, vamos destacar o que foi notícia na Câmara Legislativa na 4ª semana de junho. A última semana na Câmara Legislativa foi marcada pelo uso da tribuna para críticas e cobranças diversas, além da defesa de novas políticas governamentais. No dia 21, vários distritais reclamaram da dificuldade na execução de emendas parlamentares pelas administrações regionais do Distrito Federal. Os administradores têm que entender de que os projetos que são colocados pelos parlamentares são para atender a população, não é para atender a B ou C. Quando nós, deputados distritais, somos eleitos para legislar e para apresentar proposição que defenda a população. Não é para defender a nós nem a pessoas individualmente. A gente foca o povo, a gente foca a necessidade das pessoas, e às vezes a gente sabe que tem essas barreiras políticas. Então, o que a gente faz diante dessas barreiras políticas? Comunicação, quer participar, participa, divulga à vontade, mas eu quero o projeto executado. Porque se o projeto não é executado, quem perde é a população. Também no dia 21, os parlamentares debateram a proposta do GDF de ampliar o horário de funcionamento das unidades básicas de saúde do Distrito Federal para 24 horas diárias. A medida recebeu elogios no plenário. O porquê não abrir essas UPAs 24 horas, deixando à disposição da população para que, se precisar fazer um atendimento urgente, possa ser feito numa UBS. Eu tenho certeza que isso vai desafogar e muito o atendimento que nós temos na porta dos hospitais. Os parlamentares também enfatizaram a necessidade de mais contratações na saúde, para que a ampliação dos horários das UBSs saia do papel. Uma das soluções que poderiam ser agregadas a esse princípio, esse método, esse desejo de abrir as UBS por 24 horas, era zerar o cadastro de enfermeiros. Nós temos cerca ainda de 380 enfermeiros, aproximadamente, que poderiam ser chamados e já poderiam compor, sem ter essa questão da gratificação, a sua jornada implementada em uma UBS que vai funcionar 24 horas. Também no dia 21, a Câmara aprovou a criação de uma gratificação de desempenho para gestores em políticas públicas e gestores educacionais da carreira de assistência à educação. A medida é de autoria do Poder Executivo e garante o benefício em um percentual de 30%, calculado sobre os vencimentos da categoria. No dia 23, a Câmara promoveu audiência pública para debater a situação do sistema educacional do DF. Durante o encontro, parlamentares e profissionais da educação afirmaram que os investimentos governamentais na área são hoje insuficientes, havendo grande demanda por novas escolas e por professores efetivos. Não construímos escolas a contento, não ampliamos vagas a contento e, por consequência, nós estamos vivenciando situações como salas de aula abarrotadas, professores sobrecarregados, poucas condições de infraestrutura nas escolas, e aí precisamos lembrar dos banheiros, do refeitório, que já não são mais capazes de suportar a quantidade de alunos que nós temos em muitas unidades. Uma galeria com 24 rostos que ajudaram, literalmente, a escrever a história do Distrito Federal. Cada um dos retratados aqui
teve mandato como deputado distrital durante a primeira legislatura da Câmara Legislativa, que foi responsável pela elaboração da mais importante lei de Brasília, a Lei Orgânica do Distrito Federal. Essa é a Galeria dos Constituintes, inaugurada no último dia 22 para homenagear os pioneiros do poder legislativo brasiliense. Nós passamos a ser o canal de reivindicação para organizar o Distrito Federal. Foi muito duro, mas foi muito prazeroso. Uma lembrança muito bacana, né? Brasília alcança a autonomia política, Brasília estabelece o formato da sua liturgia jurídica com a nossa lei orgânica. Foi um momento maravilhoso. Foi um sonho, um verdadeiro sonho. Sonho de liberdade, de democracia. Não cabe no coração, né? É muita emoção para a gente, depois de 30 e tantos anos, voltar à Câmara Legislativa e ainda ser homenageado. Quando Brasília foi inaugurada, em 1960, a população não podia eleger seus próprios representantes. As leis distritais eram definidas por uma comissão do Senado Federal, composta por políticos de outros estados, verdadeiros forasteiros, que nem sempre conheciam as necessidades reais da cidade. O cenário mudou em 1991, com a instalação da Câmara Legislativa e com a posse dos primeiros deputados distritais, eleitos para legislar em nome da população da capital. O maior desafio desses pioneiros foi elaborar a Lei Orgânica. Considerado nossa carta fundamental, esse marco legal rege toda a administração pública do DF, tratando de temas como a relação dos poderes, política fundiária e uso do solo, atividades econômicas, meio ambiente e de vários outros temas. Havia, evidentemente, divergências políticas, ideológicas, mas os deputados sempre se respeitaram muito, né, independente da cor partidária ou ideológica, e acabamos fazendo uma lei orgânica muito bonita e criando até um espaço de amizade entre todos os deputados, independentemente da cor partidária. É importante para um artista o aplauso. É importante para o parlamentar o reconhecimento de que ele fez boas leis, de que ele contribuiu para que sua cidade, para que seu país tenha uma vida melhor. Eu não tenho dúvidas de que a sociedade do Distrito Federal ganhou com a Câmara Legislativa e ganhou porque consolidou a democracia na capital do país. E eu tive o privilégio de ter participado da Constituição do Brasil, em que conseguimos autonomia política para Brasília e depois ser eleita deputada distrital para ajudar a fazer a lei orgânica. Mas a elaboração da lei orgânica não foi o único desafio vencido pelos constituintes. Como bons pioneiros, eles tiveram de criar a estrutura da Câmara do zero. Não havia servidores e sequer o prédio atual existia naquela época. Ao voltar à Casa do Povo, eles relembraram aquele período de desbravamento. Os deputados que vieram para a primeira legislatura eram chamados de marinheiros de primeira viagem. Mas não eram só os deputados que eram de primeira viagem. O barco era de primeira viagem, porque era a primeira legislatura da história do Distrito Federal. E, naturalmente, foi um período difícil. Nós não tínhamos, inicialmente, um local próprio para funcionar. Funcionamos num prédio emprestado, cedido, pelo governo do Distrito Federal. Não tinha nada. Para você ter uma ideia, não tinha mesa, não tinha cadeira para 4 pessoas. Herdeiros do legado dos constituintes, os atuais deputados distritais têm entre suas responsabilidades zelar pelo aperfeiçoamento do texto da Lei Orgânica do DF. Por isso, eles fizeram questão de homenagear aqueles que deram os contornos iniciais do DF moderno. E agora a gente encerra essa questão da história, colocando ao lado da entrada do plenário os 24 deputados, foram 21 deputados e 3 deputadas, que em 1991 redigiram a nossa lei maior aqui do DF, que é a Lei Orgânica, e a gente fez essa homenagem a eles e colocamos para que as pessoas que participem aqui no foyer do plenário, que possam saber quem foram os 24 deputados que fizeram a nossa Constituição Estadual.
Feira do Livro celebra 40 anos de sua criação, com uma edição especial presencial e 10 dias de programação, parte dela dedicada a um público muito especial, a criançada. Rabo de grilo, nariz de tamanduá e piolhos, muitos piolhos. Este escritor tem mais de 60 livros publicados dedicados aos pequenos. Na avaliação dele, nem mesmo as tecnologias e a internet conseguiram tirar dos menores o gosto pela leitura. A leitura é o primeiro contato da criança com esse mundo de imaginação, de fantasia, e que desenvolve na criança todo esse fascínio por um mundo diferente, criativo, imaginativo, e também acelera o processo de aprendizagem. Então eu acredito que a leitura é super importante para que a criança se desenvolva de forma mais plena, mais criativa e mais imaginativa. Eu acredito que é necessário também que os pais se conscientizem da importância do texto escrito, de manusear, de folhear o livro, e que a criança também tem um tempo limitado na tecnologia, porque a tecnologia é uma coisa passiva, enquanto que a leitura é algo ativo, que faz com que a criança se desenvolva de forma mais plena. Então eu acredito muito nessa relação da criança com o livro, que é uma coisa muito mais ativa do que algo quando a criança está apenas assistindo no tablet vídeos ou jogando de forma muito passiva. Então a leitura tem esse fascínio de fazer com que a criança entre no mundo da imaginação. Escrever para as crianças requer método. Dó, dorme o cãozinho xodó, numa preguiça só, na cama da vovó. E o livro pode dar a elas um mundo de possibilidades. O livro infantil, ele é importante porque ele traz empoderamento para a criança, né? E quando a gente trabalha a literatura, a arte, a educação, ela pode ser bem mais prazerosa, bem mais gostosa, bem mais atrativa para a criança. Com um público estimado de 80 mil pessoas, esta edição da feira começou oficialmente no dia 17 de junho e contou com a participação de contadores de histórias e estudantes da rede pública da educação infantil e fundamental de 8 regiões administrativas do DF. A Feira do Livro eu acho importante, que é um momento de resgate, né, de mostrar para as crianças a importância do livro, a importância da leitura e que nem tudo está só na internet. Essa é a importância, né, desse resgate, que eu acho que a gente, da nossa geração, a gente teve mais contato com o livro, com a literatura, do que essa geração atual. O livro, por si só, ele já se explica, né? Graças a eles nós temos o nosso conhecimento, nossa aprendizagem das mais diversas áreas, né, e funcionalidades. E as crianças têm esse acesso a esse mundo, né? Então a gente precisa desse mundo, a gente precisa dessa informação, porque só a informação é a única coisa que quanto mais você gasta, mais você aprende, né? Então quanto mais você consome, mais você aprende. Quanto mais você divide a informação, mais você aprende. Aqui na Feira do Livro de Brasília, o público pode ter contato direto com os seus escritores preferidos. Saiba mais agora os detalhes com o repórter Bruno Lara. Esta analista comportamental conseguiu uma folguinha à tarde para passear na feira e conhecer novos livros e autores. Eu amo ler, né? Então, assim, quando a gente tem a oportunidade de um encontro desse, eu não perco tempo e já venho logo. O que você gosta na leitura? O que a leitura faz em você? Quando você está lendo, qual que é a sensação? Gente, a leitura é surreal, né? Ela trabalha a nossa imaginação, acho que ela faz a gente fica transportado para outro tempo, a gente consegue se imaginar de maneira diferente, é um crescimento interno. O passeio teve objetivo claro e certo: comprar a biografia da Michelle Obama, ex-primeira-dama dos Estados Unidos, por quem ela nutre grande admiração. Eu me identifico muito, porque ela é uma mulher de garra e é uma mulher que ela, mesmo sendo esposa de um grande homem, ela quis encontrar o seu lugar, né, na sua vida profissional. Ela não quis ser esposa do Barack Obama, ela quis ser a Michelle Obama. Esta foi a 36ª edição da Feira do Livro de Brasília. O evento ficou parado por 2 anos por conta da pandemia do novo coronavírus. Esta edição contou com cerca de 70 expositores de diferentes áreas da literatura. Esse é o primeiro evento literário do Centro-Oeste a ser realizado pós-pandemia.
todo mundo estava ávido para ter contato com autores e livros e com esse universo da imaginação. Isso nos encanta, porque aqui passam não só escritores, mas ilustradores, contadores de histórias, atores. E também poetas. Esse escritor pertence à Academia Cruzeirense de Letras, que levou beleza e emoção em forma de poemas publicados em livros. Agora nós estamos voltando aos poucos e mostrar esse trabalho para todos é de suma importância para nós escritores que literalmente, amamos fazer isso, amamos escrever e mostrar para esse público. Em tempos de dificuldade política, crise e pandemia, a literatura, e em especial a poesia, pode ajudar a apaziguar os relacionamentos, amenizar os ânimos e estimular as sensibilidades. Nesse momento, o que mais se produziu, o que mais se viu, o que mais salvou nesse momento de pandemia, nesse momento que a gente está, o que salva realmente é quem? A arte. É ela que está aí, é ela que faz esse papel para a gente, é ela que alimenta a nossa alma. E ele fez questão de alimentar a nossa alma, recitando um poema dele, publicado no livro Curta Poema Curto. Primavera, sei que não sou o seu verão, mas posso ser seu outono no inverno. Muito obrigado. Brasília foi a capital também do sertanejo nos últimos dias. Milhares de fãs do estilo prestigiaram alguns dos principais artistas da música popular brasileira. Eles se apresentaram na etapa local do Circuito de Barretos. Eu amo sertanejo, né? Eu nunca fui em um rodeio, sempre tive vontade de rodeio. Eu amo sertanejo de paixão. E é a primeira vez, né, que existe esse evento em Brasília. Então, quis conhecer, saber mais. Festa junina também, amo de paixão. Eu sou de Vicente Pires, então viemos aqui para festivar o evento, né? E a festa sertanejo, rodeio, né? É muito bom. O evento aconteceu entre 22 e 26 de junho, no estacionamento do estádio Mané Garrincha. O espaço comportou atrações para adultos e também crianças. Além de rodeio e shows, teve brinquedos para a criançada, praça de alimentação e exposição de artesanatos. O evento hoje gera em torno de 20 mil empregos diretos e 15 mil indiretos. Ajuda a economia local, com os expositores, praça de alimentação, mão de obra. Então isso acaba sendo um diferencial agregador ao município, a Brasília. Este comerciante de bebidas chegou confiante já no primeiro dia de evento, com a meta de vender 1.500 latinhas. Experiente, com 10 anos de trabalho na área, ele guarda a técnica de vendas a 7 chaves. Cada um tem uma técnica, só que ele não passa e vai indo. Segredo, não pode falar, né? É segredo. Cada um tem uma maneira de trabalhar. No fim das contas dá certo, né? Acerta, sempre acertei. Forró. A trilha sonora oficial de junho está de volta a Brasília. E dessas terras não pretende se afastar, pelo menos até o final de julho, quando termina a temporada de festas juninas na capital federal. E o som das sanfonas, zabumba e triângulo vem acompanhado do melhor da tradição das festas de São João, com quadrilha, comidas típicas e muita alegria. Um retorno para lá de esperado após o hiato de 2 anos em função da pandemia de coronavírus. Quando você tem uma festa junina, depois de uma pandemia, ela vem com um gosto diferente. Parece que a gente vem com mais vontade, a gente vem com mais gana, porque é do brasileiro. A festa de São João é do brasileiro. Originárias do Nordeste, as festas juninas são uma potência cultural em Brasília. A tradição está presente nas terras candangas desde a época da construção da cidade e atualmente move uma verdadeira indústria em torno de si. Um exemplo dessa força pode ser visto nas lojas de tecido e de decoração. Segundo o Sindicato do Comércio Varejista do DF, as vendas do setor devem aumentar entre 14% e 20% durante o período de festas,
movimentando dinheiro e gerando empregos. O gasto médio com roupas e artigos para decoração este ano na festa junina deve ficar em torno de R$ 110, contra R$ 95 no mesmo período do ano passado. Tradicionalmente, Brasília comemora-se muito as festas juninas, por ter muitas pessoas do Nordeste. Essas festas devem acontecer nos colégios, nas igrejas e nos clubes da cidade. E já que as festas juninas são a tradição mais popular da cidade, nada mais natural do que a Casa do Povo participar dessa festa. Eu falo diretamente da Praça do Servidor da Câmara Legislativa, onde está sendo comemorado o Arraiado Legislativo, que também está de volta após o período de quarentena. E como todo arraiá que se preze, a festa junina da Câmara também contou com muito forró, apenas apanhei na beira-mar, um táxi pra estação do mar, apresentação de quadrilha e todas as delícias típicas dos festejos de São João. O Arraiado Legislativo foi celebrado com muita alegria no último dia 23, uma realização da Associação dos Servidores da Casa. Tivemos um período aqui de pandemia, a casa sofreu, ficou paralisada e nesse momento nós estamos retornando gradativamente e os servidores absorveram isso e receberam esse convite para participar de uma forma muito bacana. Estou muito orgulhosa porque deu muito trabalho e assim, é o que a gente merece, né? Depois de tanto tempo sem festa, por mais que ainda tenha o vírus circulando, agora a gente tem a vacina que pode nos proteger e a gente agora é só cuidar de si mesmo, né? E você veio caracterizada como noiva. Vai rolar casamento hoje? O dia de Santo Antônio já passou. Ah, não sei, porque o noivo tá difícil. No meio de tanta tradição, é claro que não podia faltar espaço para o romantismo do correio elegante. Tá rolando aí as trocas. O pessoal tem um leão pra casa, pra levar pra pessoa amada. Quem marcou presença no Arraiado Legislativo aprovou o resultado final. A festa popular em si é muito boa, a organização da Câmara da Festa é sempre muito boa também e rever colegas. Rapaz, mês de junho e julho tem muita festa em Brasília e daqui nós já vamos para outras festas, mas primeiro tem que passar por essa festa aqui que tá maravilhosa. E não se esqueça, para outras informações sobre os trabalhos da Câmara Legislativa, acesse o portal de notícia da Casa.